Vamos já nos preparando, então. É mais uma tarde agradável, né? Todas as vezes que nós somos levados a ouvir algo edificante, nós já estamos proporcionando a nós mesmos uma cobertura, uma assistência maior dos amigos da espiritualidade. E à medida que nós vamos nos entretendo através da palestra, o preparo todo que nós fazemos para aqui chegarmos, também significa que nós estamos vindo para o caminho certo, né? E isso já nos dá um alento maior. Hoje eu não quero ver ninguém aqui chorando, com os olhinhos tristes, não, porque nós podemos nos considerar vencedores, né? Tem 2 cavalheiros aqui, então não podemos falar só por nós, né? Nós somos realmente vencedores, porque estamos buscando a ajuda que nós necessitamos, estamos buscando companhia aqueles que desejam o nosso progresso, que são os nossos amigos diletos, são os nossos guias, os nossos anjos da guarda, como quer que possamos chamá-los, né? E isso já nos traz assim uma força íntima. Muitas vezes a gente pensa que isso, né? Que somos de vigor, de esperança. E não, muito pelo contrário. Se conseguimos chegar não a esta casa, mas a estas casas, é porque nós fomos inspirados a fazê-lo. Então são esses amigos que nos trazem essa boa nova. E aqui estamos nós, numa tarde assim maravilhosa, né? A esperança de chuva. Não, tem quem não queira. Mas tudo é necessário. Assim como a natureza nos dá essas coisas, essas mudanças, também isso se opera dentro de nós. À medida que nós vamos passando por alguns momentos aflitivos, nós estamos crescendo. Então nós vamos nos recolhendo intimamente, agradecendo a esses amigos incansáveis, que mesmo sem percebermos, eles estão ao nosso lado, nos alentando, nos convidando à paciência, à esperança, à calma, tão necessárias para trilharmos o nosso caminho. Não podemos esquecer que nós estamos num planeta ainda de expiação e de provas. Por isso somos provados. Senão nós já estaríamos em outro local. Mas, à medida que nós vamos superando essas dificuldades, nós vamos conquistando um espaço maior para galgarmos esses degraus da evolução. E são esses amigos incansáveis, e é Jesus. Quem pode negar que Jesus é aquele avalista nosso diante de Deus? Quem pode negar que Ele é a fonte de todo bem? Então, se nós temos Jesus a nos guiar, a trazer luz a este planeta, nós temos um bom companheiro, nós temos um ótimo companheiro. Então vamos agradecer a Ele, a Deus em primeiro lugar, a Jesus, aos amigos da espiritualidade que sempre nos convidam a refletirmos a esse respeito. E vamos dizendo então, boa tarde a todos, agora de uma forma bem diferente, mais entusiasmados, né? Porque nós vamos ouvir falar de doutrina, do Evangelho, e isso já nos faz um bem muito grande. Boa tarde a todos. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Estejamos sempre na paz de Deus. Hoje nós vamos fazer um comentário a respeito do livro chamado Justiça Divina. Ele é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O texto, ele nos fala diante do amanhã. Para começarmos, antes de dar uma lida no texto, eu gostaria que nós fizéssemos uma pequena reflexão a respeito do amanhã. O que todos nós estamos esperando do amanhã? O que representa para nós este amanhã? Muitos costumam dizer, num ditado popular, que o amanhã a Deus pertence. Mas eles se enganam. Porque o amanhã nós estamos construindo hoje. De que forma nós estamos construindo o nosso amanhã? Com as nossas palavras, com os nossos atos, com as nossas ações. O futuro, esse amanhã, dependerá de nós. Única e exclusivamente de nós, do nosso esforço. Porque cada um de nós é um ser único da criação. Não existe duas pessoas igual a mim, ou duas pessoas iguais a qualquer um de vocês. Cada um traz consigo a essência, o ensinamento, as leis de Deus contidas dentro de si. Mas o caminhar de cada um é que nos faz a diferença. O caminho que nós buscamos é que faz toda a diferença. Todos esses atos, nossas ações, é que nos fazem a nossa modificação. É que fazem essa nossa transformação, essa nossa evolução. Então, tudo isso depende de nós. Então vamos aqui refletir um pouco nesse texto. Emmanuel nos traz aqui algo que é para a gente pensar no dia a dia. São palavras que nós devíamos guardar todo dia, a reflexão desse tema. Ele começa dizendo assim: compreendemos sim todos os teus cuidados no mundo, assegurando a tua tranquilidade. Organizas com esmero a casa em que vives, proteges as vantagens imediatas da parentela, preservas apaixonadamente a segurança dos filhos, atendes com extremado carinho ao teu grupo social, valorizas o que possuis. Arranjas habitualmente o leito calmo, selecionas com fino gosto os pratos do dia, defendes como podes a melhoria das tuas rendas, aspiras a conquistar salário mais amplo, garantes o teu direito à frente dos tribunais. Vasculhas avidamente o noticiário que vai pelo mundo. Sabes procurar com pontualidade e respeito os serviços médicos e os préstimos do dentista. Marcas horário para o cabeleireiro. Escolhes com devoção o filme que te mais agrada. Examinas a moda, ainda mesmo com simplicidade e moderação, com quem obedece a um ritual. Questiona sucessos políticos, discutes veemente os serviços públicos, tentas de maneira instintiva influenciar as opiniões das pessoas. Desvelas-te em atrair a simpatia de companheiros, observas a cada instante as condições do tempo,
como se trouxesses obrigatoriamente um barômetro na cabeça. Tudo isso, meu irmão, na terra é compreensível. Tudo isso é preocupação natural da existência. No entanto, não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões de superfície. Nem entendemos porque não dedicas alguns minutos de cada dia, de cada semana ou de cada mês a refletir a transitoriedade dos recursos humanos, reconhecendo que nada levarás. Materialmente do plano físico, tanto quanto afora os bens do espírito, nada trouxeste ao pousar nele. Ainda assim, diz Emmanuel, não te convidemos à ideia obcecante da morte, porque a morte é sempre vida em outra face. Desejamos tão somente destacar que nessa ou naquela convicção ninguém fugirá do porvir. Disse o Cristo: andai enquanto tendes luz. Isso quer dizer que é preciso aproveitar a luz do mundo para fazer luz em nós. Vejamos bem, meus companheiros, que em qualquer lugar, em qualquer caminho, em qualquer estrada que nós nos encontremos, sempre haverá ensejos valiosos para todos nós de renovação e progresso. Do progresso, ninguém escapa. Mas, como Emmanuel coloca no texto, será que nós estamos nos preparando para esta vida futura? Como nós falamos no começo aqui, que o dia de amanhã depende das nossas palavras, das nossas ações, do nosso proceder. Como é que nós estamos vendo esta passagem nossa para o plano espiritual? Nós não somos seres deste planeta. Nós estamos aqui todos passando de uma passagem, né? Uma passagem em aprendizado. Nós não somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Né? O que acontece, muitas vezes? Nós nos damos conta disso. Não nos preparamos para o amanhã. Nós ficamos muito pegos à matéria, a esse mundo, como ele fala aqui, esse mundo superficial. E esse apego todo, o que ele nos traz? O egoísmo que sempre os espíritos nos passam, que é a chaga de todos os males. Todos os vícios, demais vícios, decorrem do egoísmo. É o apego em demasia. Quando se fala de morte, como ele diz aqui, não te convidamos à ideia obcecante da morte. Muita gente, simplesmente a você citar a palavra morte, desencarnação, a pessoa já muda totalmente o seu estado. Já começa a estar um caso aflitivo, de preocupação. Nós encontramos aqui uma mensagem, também nesse livro, muito interessante, Evolução em Dois Mundos, aconselho para todos, é muito interessante. Também de Francisco Cândido Xavier, André Luiz e pelo Espírito também Valdo Vieira. Sim. Mas ele diz aqui uma coisa muito interessante. Continuação da existência. Metamorfoseada, pois não obstante do fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua além do túmulo. O estágio educativo que se iniciou no berço, sem perder a própria identidade, somando consigo as experiências da vida carnal, da desencarnação e da metamorfose do plano extrafísico, percebemos deste modo
que a existência da criatura na reencarnação substancializa-se não apenas na Terra, onde atende a plantação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações, com que se caracteriza, mas também no mundo espiritual, onde incorpora a si mesmo a colheita da sementeira praticada no campo físico, pelo desdobramento do aprendizado com quem tesoura as experiências necessárias à sublime ascensão a que se destina. Então vejamos, companheiros, que tudo que nós aprendemos aqui, nós carregamos conosco. Isso se soma no plano espiritual às experiências já adquiridas no passado. Nada disso se perde. Então esse aprendizado constante que nós estamos aqui nessa encarnação de hoje, é que nós vamos evoluindo, se aperfeiçoando, e isso tudo se soma lá no plano espiritual com as nossas experiências todas do passado. Aí se dá a evolução. Então a morte não extingue-se simplesmente com a perda do corpo físico. Há muitas maneiras de nós entendermos a morte. A mais comum e a mais pobre é aquela que nós entendemos como um mero fenômeno biológico. Simplesmente o corpo morreu, acabou. Mas não é bem assim. A morte pertence à vida. Representa um processo de transformação, de passagem de um patamar para outro. Como é que nós podemos inserir dentro da nossa vida básica essa estrutura de morte? Para nós ainda tão complexa e que temos ainda tanta dificuldade. Essa estrutura nada mais é do que esse apego, esse enraizamento que nós temos com a matéria. De outra forma, nós precisamos criar, para eliminar esse apego, uma abertura. O que seria essa abertura? Uma libertação para nós mesmos. Essa libertação nós poderemos citar como um exemplo uma forma muito simples. Por exemplo, eu amo muito a minha família, então eu estou o quê? Muito enraizado com a minha família. Estou muito apegado à minha família, aos entes queridos, seja aqueles quem for. Recentemente nós estamos vendo casos pela TV aí noticiando esses apegos e o que acontece no extremo com esses apegos. É muito doloroso. Mas chega um momento em que devo me desapegar da minha família. Como é que eu devo fazer isso? Eu devo, então, morrer para esse apego. Não morrer para a minha família, que é diferente. Eu devo morrer para o apego. Caso contrário, eu não faço meu caminho pelo mundo. Eu não crio a minha própria família. Assim, eu renasço para uma nova relação com a minha família. Eu não perdi a minha identidade e a minha família não perdeu a identidade dela. Mas teve que haver uma ruptura neste sentido, esse desapego. Outro exemplo que nós poderíamos citar. A intimidade sexual é muito importante na relação de um casal. Muitas vezes, ela se torna um apego. Eis aí também mais um enraizamento. Mas ela pode significar um apego obsessivo, que prejudica um dos lados, muitas vezes, até os dois lados. É preciso que eu morra para esta forma desequilibrada, a fim de renascer para uma nova relação com essa forma amorosa. Então eu crio assim uma libertação essa que enriquece a minha intimidade, sem ser mais refém dela.
sem dependência dela, como a dona Matilde mesmo citou, completou até melhor. Sem estar com essa dependência. Nós nos tornamos muitas vezes dependentes dos outros, de muitas coisas. Então a morte é nesse sentido que ela precisa ser entendida, como uma libertação. A morte nesses entes é a libertação, é uma travessia necessária de um patamar mais alto e mais complexo da vida. Como depreende a morte, ela não vem de fora. Ela está incrustada dentro do tecido da própria vida. Qual a função da morte? Permitir a suprema realização do desejo. Com a morte se produz uma ruptura com a limitação espaço-temporal, quer dizer, com esse enraizamento, com esse apego. Cria-se uma possibilidade de um salto, uma abertura, uma libertação para o espírito, para dentro do ser essencial, que é o espírito. Renasce para uma forma de vida e de presença no universo a partir da nossa inserção no ser essencial. O nosso ser essencial é o nosso espírito. Nós hoje estamos representando um papel nessa jornada evolutiva. Cada um de nós hoje está reencarnado representando um ser. Hoje nós temos um nome, uma representação da nossa família. Amanhã teremos outro nome, estaremos num outro cenário. Esse cenário todo é preciso que se renove esse cenário todo. Porque senão se saturam-se as experiências. Nós precisamos sempre estar nos renovando de uma forma e de outra. Tudo no mundo está em constante renovação. Imagine ainda o nosso corpo, que é a matéria. É uma matéria, a matéria perene. Como a dona Matilde acaba de dizer, as células se renovam. A cada dia nascem novas células e a cada dia morrem milhões de células. Evidentemente, como o corpo nosso é pereno, muitas células não se renovam mais. Há um desgaste físico, porque o nosso corpo nada mais é como se fosse uma máquina. Quando uma engrenagem de uma máquina se desgasta, o que acontece? A máquina para de produzir, ou ela pode continuar produzindo deficitariamente, mas já não é mais o objetivo principal que ela não consegue mais atingir. Assim acontece conosco. Quando o nosso corpo físico não oferece mais condições para o espírito, ele abandona esta casa. Exatamente. O próprio corpo expulsa. E o espírito vai alçar novo caminho, vai buscar nova oportunidade. É por isso que esse texto de Emmanuel é muito interessante, para que nós tomemos cuidado. Temos a preocupação, sim, com o nosso dia a dia, com os nossos familiares, com a nossa vida profissional. Mas que possamos também pensar no dia de amanhã, para a nossa nova jornada. O que estamos plantando hoje, sem dúvida, será o que iremos colher todos amanhã. Morrer assim é ganho. Permanecer no tipo de vida que temos é nunca poder crescer plenamente e nunca poder transmutar-se. Nunca poder renascer e jamais poder mergulhar na fonte originária de todo o ser. Com razão, dizia São Francisco, chamado São Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna. É morrendo que se nasce, que se vive mais e melhor. Ele intuiu essa verdade tão bem que, moribundo,
chama a morte de irmã e a convida para lhe abrir as portas da suprema vida. Por isso, pôde morrer cantando. Eu trouxe uma... Eu trouxe um textinho aqui interessante, não sei se dá tempo ainda de dar uma palavrinha mais, Ana Luciana? É uma mensagem só para... Então, meus irmãos, essa é a grande mensagem que Emmanuel nos passa. Mas será que nós estamos prontos para esta mudança? Para essa passagem? Para essa transformação que não é só biológica? É uma transformação espiritual? É uma renovação de nós todos? Que se faz justo e necessária, ninguém vai escapar dessa renovação? Será que estamos prontos? E esse textinho aqui, que eu localizei, ele traz uma mensagem também muito gostosa para nós. Ele chama Estou Pronto Agora. O capitão de um navio que ia zarpar dirigia-se apressado para o porto. Estava muito frio. Diante da vitrine de um restaurante, ele viu um menino quase maltrapilho, de bracinhos cruzados e meio trêmulo. O que está fazendo aí, meu pequeno? Disse o capitão. Estou olhando quanta coisa gostosa existe para comer. Além do que, deve estar bem quentinho aí dentro. Tenho bem pouco tempo antes da partida do navio. Se você estivesse arrumadinho, eu o levaria a esse restaurante para que comesse alguma dessas coisas, boas e saborosas. Mas infelizmente não está, falou o capitão. O garoto faminto e com os olhos rasos d'água, passou a mãozinha magra sob os cabelos em desalinho e falou: Estou pronto agora. Comovido, o capitão levou-o para o restaurante, fazendo servir-lhe uma boa refeição. Enquanto o garoto comia, perguntou-lhe: Diga-me uma coisa, onde está sua mãe, meu pequeno? Ela foi para o céu quando eu tinha apenas 4 anos de idade. E você ficou com seu pai? Onde está? Onde trabalha? Nunca mais vi meu pai desde que minha mãe morreu. Mas então tornou a perguntar o capitão: Quem toma conta de você? Com um jeitinho resignado, o menino respondeu: Quando minha mãe estava doente, ela disse que Deus tomaria conta de mim. E ainda me ensinou a pedir isto todos os dias a ele. O capitão ficou cheio de compaixão e acrescentou: Se você estivesse limpo, arrumadinho, eu o levaria para o navio e cuidaria de você com muita alegria. O menino pôs-se de pé, rápido, alisou os cabelinhos sujos e mal cuidados e voltou a repetir a mesma expressão: Capitão, estou pronto. Vendo assim quase suplicante, aquele capitão o levou para o navio, onde apresentou-o aos marinheiros, de imediato, e dizendo: Ele será meu ajudante e será sempre chamado de pronto agora. Aí o garoto recebeu tudo o que carecia, e as coisas transcorriam aparentemente bem, até que um dia amanheceu febril. Foi medicado, mas a febre não cedia. Vendo-o piorar, o capitão aflito disse ao médico: Procure salvá-lo, doutor. Não quero ficar sem ele. O médico fez tudo o que pôde, mas em vão. Na tarde seguinte, o menino chamando o capitão, lhe falou:
O Senhor foi muito bom para mim. Eu o amo muito e gostei de estar aqui. Mas agora eu vou ao encontro de minha mãe. O senhor está pronto agora para aceitar que eu vá? Porque minha mãe está me dizendo que enquanto o senhor não estiver pronto, eu não me libertarei. Com as lágrimas nos olhos, o capitão, tomando as mãos dos meninos, disse: Filho, estou pronto agora. O garoto cerrou os olhos, suspirou, e seu espírito abandonou o corpo, enfermiço, indo ao encontro de sua mãe. Abre-te o coração ao amor e ao bem. Estejas com quem te encontres, aprende a entesourar as bênçãos na dificuldade, como se colhesses lírios no pântano. Cumpre os teus compromissos, mesmo que aqueles que te pareçam mais aflitivos, com a alegria de quem se liberta. Dessa forma, estarás ou estaremos sempre pronto para a vitória. As conquistas maiores e a felicidade te aguarda, nos aguarda a todos. Muito obrigado. E aí, vocês estão prontos? Nós estamos. Todos nós passamos por essa transformação, essas etapas. Cada etapa que nós avançamos é uma transformação. É esse amanhã que o texto que foi explicado tão bem hoje fala, não é? Então, tudo na vida é proporcional àquilo que nós necessitamos. Chorou por causa do menino? A Marti tinha falado que era para ninguém chorar. Eu me esforcei tanto para não chorar, vocês vão chorar? Que é isso? Eu que sou a chorona mora aqui, também não chorei. Eu não posso falar nada, que eu não posso nem assistir muito o filme, que começa e já começa a chorar. Também, então, a emoção realmente toma conta da gente. Alguém quer fazer alguma colocação, uma pergunta? Não? Quando eu... Tá. Eu não vou dar na tua mão, senão vai demorar muito. Dizem que as pessoas especiais, elas se tornaram especiais porque aceitaram a renúncia com Jesus, né? Então, se nós estamos aqui hoje nesta tarde, ou se nós nos esforçamos um pouquinho na semana para pensar no Mestre, estamos dando o primeiro passo para que isso se concretize e se materialize na nossa existência. E São Francisco de Assis fala que nós devemos começar com o necessário, fazer o seu possível. E quando menos imaginar, as pessoas estão falando que você faz coisas impossíveis. Então é algo a ser estudado, né, sempre, né? Tocar em Francisco de Assis é uma grande lição. É verdade. Francisco de Assis é um espírito que passou aqui no nosso planeta, que deixou muito exemplo para nós, edificantes. Essa oração de São Francisco, que é mencionada, uma oração para a paz, ela veio na década mais ou menos de 1913. Era uma oração que apareceu na época da Segunda Guerra Mundial, onde os espíritos encontravam dificuldade no plano espiritual para socorrer todos aqueles desencarnados. Então eles de lá para cá mandaram essa mensagem. Tanto é que essa mensagem, ela não pertence a católicos, aos espíritas, protestantes. Essa mensagem ela é lida em várias religiões, é mentira como a gente fala a oração de São Francisco, mas ela é conhecida como a mensagem da paz. É profundo essa mensagem realmente, e é uma oração que quando a gente faz realmente é de profunda reflexão. Nós temos a fixada aqui, né? Exatamente. Bom, gente, o horário exige que a gente... Ainda somos escravos do horário, não é?
Mas, de toda forma, queremos agradecer mais uma vez ao Roberto, que também soube desenvolver esse tema. Né? Eu aprendo com vocês, eu sou aluno. Nós aprendemos sempre. Muito bem, Roberto. Deixa eu pôr uma musiquinha. Uma coisa que a gente percebe naqueles que expõem esses temas aqui é o avanço que vai tendo, o progresso que vai, né? Porque à medida que nós estudamos esses temas tão abrangentes, nós vamos nos tornando mais capacitados, porque eles vão, não é só falar, tem que entrar dentro da gente. E isso quem estuda acaba fazendo, mesmo que não queira. Né? Então a gente vai assimilando esses ensinamentos e isso vai nos fortalecendo cada vez mais. Mas de toda forma, hoje nós recebemos aquilo que nós estávamos necessitados, né? Muitas vezes o ânimo se abate e nós pensamos que não vamos resistir. Mas cada dia é um dia. Diz na doutrina que a cada dia basta o seu cuidado. Vamos pensar que estamos construindo realmente o amanhã? Então vamos começar devagar, porque tudo que nós fazemos hoje, aquilo que nós mentalizamos, tem força e vai ser concretizado. Então, se a gente não se julga capaz de vencer a adversidade, nós não vamos conquistar a vitória. Vamos ponderar, não é? Vamos ponderar, vamos com calma, vamos fazer uma prece, vamos mentalizar Jesus, e Ele com certeza não vai nos faltar, porque Ele continua firme no leme. É Ele que leva este barco terreno adiante. Se Ele é o nosso governador espiritual, se Ele é esse irmão incansável, o seu amor reveste todo o planeta, embora nós não percebamos isso. Então vamos pedir a Ele que nos dê forças, coragem, para nós resistirmos, para que nós possamos construir esse amanhã mais venturoso. E é dessa forma que nós vamos então nos despedindo de vocês hoje para partirmos para os passes. O passe vem só complementar tudo aquilo que já receberam aqui. Vem solidificar, vamos dizer assim. Mas quando nós sairmos da porta para fora, não vamos nos esquecer do que nós recebemos. As reservas estão dentro de nós. Então, basta que, no momento, nós nos abasteçamos para durar toda a semana. Vamos enfrentar as coisas de ânimo sereno, sem dificuldade. Logo mais, nós estaremos também partindo. E aí nós vamos saber o porquê de tudo isso. Jesus ampare e abençoe a todos.